Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um culto de quinta-feira, unidos numa unidade só com o Senhor, gratos, alegres e felizes, né? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 125. Salmo 125. No título aqui da minha Bíblia fala fé inabalável. O momento desse tempo que estamos passando, a fé inabalável é que nos fortalece a prosseguir a jornada, amém? Diz assim a palavra do Eterno: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para os que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam dos caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. A promessa de Deus é paz, é alegria para aqueles que estão firmes, inabaláveis, na fé junto ao seu nome, nome que está acima sobre todo nome. Mas também fala que aqueles que duvidam e se entregam à incredulidade vão romper, vão ruir. Mas o Senhor também fala na sua palavra que paz sobre Israel. A paz vai reinar na sua casa, meu querido. A paz vai estar sobre a sua vida, sobre suas finanças, sobre a sua saúde. Basta ter fé. E eu quero convidar você agora para fazermos uma oração de entrega, de fé ao Senhor. Porque Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Mas também Ele é o nosso Deus ajudador nas horas de angústia. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, ó Pai. Nós estamos firmes nas suas promessas. O Senhor, meu Pai, tem nos fortalecido dia após dia, meu Pai, em meio a notícias ruins, Senhor. Sabemos que os tempos são difíceis. Palavras de morte nos assolam, Senhor. Palavras de fracasso, de tristeza, de angústia têm rondado ao nosso coração. Mas, Senhor amado, nós clamamos a Ti, meu Pai, pela sua benevolência, pela sua fidelidade, ó Deus, que permanece para sempre na vida dos justos. Ó Senhor, nós cremos, ó Senhor, que o Senhor está conosco nesses momentos, meu Pai. E quando nossos joelhos estão vacilantes, dobramos eles, Senhor, para buscar a sua face e o seu socorro na hora dessa angústia, meu Pai. Queremos glorificar o Teu nome, queremos exaltar o Teu nome, meu Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder, e não há outro como Tu. Assim oramos, meu Pai, de forma grata, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Graça e paz. Como vai você? Nós estamos aqui para cultuarmos juntos, como já foi dito. É uma alegria, um prazer nós estarmos mais uma vez num só Espírito, numa só fé, numa só esperança, num só Deus, num só batismo, na unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, espalhada pelo mundo. Nesse corpo, nessa unidade, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Na verdade, estamos em muito mais. E nós agradecemos a Deus essa rica oportunidade de adorá-lo, de orar, interceder e também de repartir a palavra de Deus com você. Deus te ama eterna e infinitamente. Ele nos ama loucamente, desmedidamente. E este amor é provado todos os dias, através dos seus atos de misericórdia, dos seus atos de perdão, dos seus atos de justiça, dos seus atos de salvação e de transformação. Que Deus te abençoe. Cante conosco, ore conosco, adore conosco.
Vamos crescer juntos, em comunhão, na palavra e no Espírito do Senhor. Deus te abençoe. Boa noite a você que está na sua casa nessa noite. Nosso culto já começou. E é com grande alegria que a gente se faz presente neste lugar para buscar e adorar ao Senhor. Que você possa ser inundado então nessa noite. Que o seu lar seja cheio da presença do Espírito Santo. E que o consolo da presença de Deus possa envolver o seu coração nesses dias talvez de aflição, diante de tantas notícias ruins. Que você não seja envolvido ou escravizado pelo medo, mas que você possa confiar no amor e na providência de Deus. Como pode me amar, Deus, conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de teus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra
leva perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de teus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. E eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Você possa descansar na presença do Senhor. Se você tem andado longe da presença dEle, que você possa voltar aos pés do Senhor, converter seu coração à sua santa palavra, porque a palavra do Senhor nos diz: lembra-te, pois, dos seus primeiros dias, lembra onde estava o seu primeiro amor e volta então ao seu primeiro amor. Porque tantas vezes, no meio das nossas frustrações, dos nossos questionamentos humanos, a gente começa a depositar a culpa dos nossos erros, das nossas frustrações no Senhor, e se esquece de ser grato por tudo que Ele tem feito. Mas que você possa saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que nessa noite o seu lar, a sua família, a sua casa, o seu coração possa encontrar descanso na presença dEle. Porque Ele já se faz presente neste lugar quando você abre o seu coração e o busca com todo o seu coração e com alegria. E talvez com palavras você não consiga expressar na presença dEle, mas que o seu coração se rasgue nessa noite e que você permita que o Espírito Santo interceda por você, mesmo com gemidos inexprimíveis, que você seja levado nessa noite, talvez a uma reconciliação, a voltar aos caminhos do Senhor. E que essa temporada talvez de sequidão na sua vida não seja para te afastar dEle, mas para fazer você lembrar que foi no meio do deserto que Deus proveu ao seu povo tantas maravilhas. Descansa no Senhor nessa noite. Esse lugar, Tu és real. Aumenta totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás
os seus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte, o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor, é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Oh, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Que estão em necessidade nessa noite. Para você pode ser um outro horário, para nós é de noite, mas você que nos assiste, o Senhor é o Senhor do tempo, Ele não tem nenhuma limitação, nenhum impedimento. O impedimento muitas vezes é a nossa falta de fé, ou pode ser até a nossa ansiedade, a nossa pressa. Porque o Senhor faz as coisas usando 3 critérios. Tudo que Ele faz, Ele utiliza 3 critérios. Do modo de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus. Nós devemos observar esses 3 critérios para que nós não caiamos na tentação de pensar que Deus é igual a nós. Deus é infinitamente diferente. Primeiro que Ele está fora do tempo. Então, a Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Porém, diz lá em Pedro que Ele não retarda a sua promessa, ainda que julguem demorada, se referindo à segunda volta. Mas cada promessa que Ele nos faz na sua palavra, Ele cumpre. Se a promessa não for cumprida aqui, será cumprida plenamente, eternamente, na eternidade. Eu quero orar por você, pelas suas necessidades. Pai amado e querido,
Sua palavra diz que nós somos cheios de fraquezas, que somos homens sujeitos às mesmas tentações de toda a humanidade, ó Pai. Mas nós temos um diferencial, e o diferencial é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus em nossa vida. Aqui estamos para comunicar a sua glória, a sua pessoa, o seu evangelho, comunicarmos, ó Pai, a sua santidade e também a sua bondade, o seu caráter, a sua lealdade, a sua fidelidade e o seu reino, que é para sempre. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, cada pessoa que nos vê, que nos ouve, cada um dos que não nos ouvem, não nos veem, mas, ó Pai, alcance-os onde estiverem. Nós pedimos especialmente, ó Pai, por aqueles que passam dias de agonia, dias de tribulação interna, externa, no íntimo e também fora, nas circunstâncias externas. Pedimos por aqueles que choram e que estão, ó Pai, desencontrados, ó Deus. Estão perguntando, mas até quando vai tudo isso? Pai, o importante que o Senhor disse a nós é que basta cada dia o seu mal e que nós devemos viver um dia de cada vez, como eu sempre digo, Pai. Ajuda-nos a viver cada dia como um único dia. É certo que há planos, há sonhos e há necessidades, mas tudo fazemos, ó Pai, dentro da sua direção. Pai amado, socorre os aflitos, os fracos, os cansados, os abatidos, os caídos, os prostrados. Socorre, ó Deus, todo aquele que está desalentado, que está desanimado, Senhor. Fortalece, levanta, dá um novo vigor, uma nova disposição, uma nova mentalidade, um novo coração, novas forças, ó Pai, novos ideais, e que o Senhor possa nos renovar a todos nas áreas que nós estamos precisando e também nos curar. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. O nosso tema, irmãos, queridos e queridas, foi o tema de um dos devocionais bem recente que nós gravamos todos os dias. 4 pastores aqui da igreja gravam um devocional, isso a cada dia, durante os 7 dias da semana. E esse devocional, eu fiz este vídeo, o tema é recomeçar, e recomeçando uma nova intimidade. E esta palavra de hoje é exatamente sobre intimidade com Deus. Nós sabemos que intimidade é essencial no casamento, intimidade no bom sentido da palavra, no sentido bíblico, é essencial e primordial na igreja. Que intimidade é muito importante no seu sentido saudável nas amizades. E que toda pessoa que se conhece e se relaciona, nos diferentes níveis de relacionamento, devem alcançar, num determinado ponto, uma intimidade. O casamento reserva um certo tipo de intimidade, e assim, em cada área da vida. Nós vemos na Bíblia que algumas pessoas falharam com Deus, sendo íntimos de Deus, e algumas pessoas falharam com Deus por falta de intimidade com Deus. Se formos ao livro de Gênesis, temos alguns casos, o primeiro livro da Bíblia. Por exemplo, Adão e Eva falharam no desafio de não comer do fruto proibido. Eles eram íntimos de Deus, Gênesis 3.
Mas eles quebraram a intimidade com Deus no momento que eles desobedeceram ao Senhor. Então a responsabilidade da intimidade é muito grande para quem já tem este conhecimento de Deus, essa vivência com Deus, essa presença de Deus. Mas também para aquele que entrou numa experiência com Deus, mas ainda não foi mais fundo nessa experiência. A geração de Noé falhou em buscar a justiça e a santidade de Deus. Gênesis capítulo 6. Tanto é que todos eles, exceto 8 pessoas, Noé, sua esposa e os seus filhos, somente eles foram salvos. Todos os demais pereceram. Faltou para aquela geração de Noé conhecimento e intimidade com Deus. Nós encontramos também ali na família de Adão, voltando novamente a esse primeiro casal, Caim, matando o seu irmão Abel, em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Por quê? Abel era íntimo de Deus, ofereceu uma melhor oferta, porque também tinha um melhor coração, enquanto que Caim e a sua oferta não agradaram ao Senhor. E por inveja, diz a Bíblia, Caim matou Abel. Mas a linhagem do justo Abel continuou. E a linhagem do ímpio Caim também continuou. Nós temos que ter referenciais de pessoas que andaram com Deus, que andam com Deus. Essas pessoas devem ser imitadas. Os filhos de Ló, por exemplo, falharam. As filhas, porque após aquela fuga, elas embebedaram seu pai e praticaram incesto. Gênesis capítulo 19, essas meninas, essas moças, não tinham uma experiência com Deus e muito menos intimidade com o Senhor, e praticaram esse pecado, gerando 2 povos que foram um espinho na vida de Israel, os moabitas e os amonitas, inimigos de Israel até que desapareceram da terra. Abraão perdeu o desafio de esperar em Deus. Ele não esperou o suficiente e acabou tendo um filho que ele nunca deveria ter tido, que foi Ismael. Portanto, a quebra da intimidade, e Abraão era íntimo de Deus, a quebra da intimidade ou alguma coisa que prejudique este andar com Deus pode trazer sérias consequências. Isso aconteceu com Isaac e Rebeca, que falharam no desafio de amarem seus filhos por igual. A mãe amava mais a Jacó e o pai amava mais a Esaú. E isso causou um problema sério naquela família, Gênesis capítulo 25. E Jacó, inclusive, ele falhou no desafio de ser honesto. Gênesis 27, 35, porque foi desonesto algumas vezes até ter um encontro com Deus que tirasse dentro dele aquela natureza de malandragem, corrupção, degeneração. Finalmente ele encontrou a intimidade com Deus lá em Betel, em Peniel. Judá falhou no desafio de não se deitar com a sua nora. Ele não podia deitar-se com a sua nora. Isso não é possível, mas ele fez isso. E Tamar, a sua nora, chamada Tamar, falhou no desafio de esperar um marido e um filho em Deus. Gênesis 38. Ambos estavam fora de uma sintonia fina com Deus. Se um dos dois estivesse nessa intimidade com Deus, um dos dois diria não. Ou os dois diriam não, se os dois estivessem. Moisés, o grande Moisés, falhou no desafio do autodomínio, quando matou o egípcio e teve que fugir do Egito
como um assassino, Êxodo capítulo 2, versículo 12. Ele também falhou quando o Senhor disse: fale com a rocha, para que saia água. E ele, em seu nervosismo, ele bateu na rocha. E o Senhor disse: por causa da sua atitude, tu não entrarás na terra prometida. Veja, quando ele desce lá do monte com as tábuas da lei, que ele vê aquele bezerro de ouro, e o povo dançando e cantando, o que ele faz com as tábuas da lei recebidas no Sinai? Ele as quebra. Olha, o homem Moisés tinha estado na presença poderosa de Deus. Como que esse homem pode cair num desatino tal? Nesse impulso. Porque esses impulsos repentinos, irmãos, eles podem ser desastrosos. Nós não podemos agir por impulso. Nós temos que agir no Espírito do Senhor. Então Moisés depois alcançou intimidade com o Senhor de novo, foi perdoado, mas ficou essa nódoa na sua biografia, que poderia ter sido evitado. O povo de Israel falhou no desafio de obedecer e ser fiel a Deus, e se prostituíram espiritualmente, indo após ídolos e anulando a aliança que Deus fizera com eles. Deuteronômio 31:16. Adultério espiritual. É disso que Tiago fala na sua carta no Novo Testamento. Ele diz: adúlteros e adúlteras, infiéis. Ele está falando da infidelidade ou do adultério espiritual, que é traição ao Senhor, através de estar colocando alguma coisa no lugar de Deus, estar colocando algo que seja para a pessoa mais importante que Deus, ou estar colocando outras coisas à frente do Senhor. Nós precisamos honrar essa aliança. Josué também falhou no desafio de não fazer aliança com estrangeiros, e ele fez aliança com os gibeonitas. Josué capítulo 9, depois eles tiveram um grave problema por causa dos gibeonitas. Quebrar alianças é sério. Uma aliança é para a morte. Uma aliança envolve sangue. Uma aliança envolve voto. Uma aliança envolve perseverança. Uma aliança envolve sacrifício. Uma aliança envolve renúncia. Uma aliança envolve comprometimento. Uma aliança envolve responsabilidade. O que é responsabilidade? É ser responsivo, corresponder. E Deus tem nos chamado à intimidade. Isso significa corresponder a esse Deus sensível e incrível, que não quer apenas um namorico, não quer apenas um momento, mas Ele nos quer por completo e nos quer intensos na presença dEle. Sansão falhou no desafio de não brincar com o pecado, Juízes 14:9. Sansão brincou com o pecado, se expôs, né? Ele era daquele tipo de pessoa que dizia: não, comigo nunca vai acontecer. São esses tipos de pessoas que vão cair, podem cair, comigo nunca vai acontecer, não vai se prevenir. Ou então ele pode ter pensado: olha, eu faço, mas depois o Senhor me perdoa. Às vezes nós encontramos pessoas que caíram em pecados graves e grosseiros, e depois chega o marido, chega a esposa e diz: mas por que você fez isso? E a pessoa responde: porque eu tinha certeza que você haveria de me perdoar. E aí, dependendo do tipo de pecado, o marido, a esposa, especialmente o adultério, que é um motivo bíblico para o divórcio, aliás, o único motivo bíblico para o divórcio é a infidelidade conjugal.
O outro tem o direito de dizer, sim, eu perdoo, mas nós não vamos permanecer juntos. Comparado com a vida espiritual, queridos, nós precisamos atentar para o fato de que Deus sabe tudo o que vai acontecer. Sabe tudo o que está acontecendo, sabe tudo o que aconteceu. E Ele tem um caminho traçado para os nossos pés e para a nossa vida. Ele tem aquilo como nós devemos proceder, ser, fazer. Essa intimidade que eu estou falando é em conhecer a Deus e conhecer o seu caminho. Porque veja, muitos amam a Deus, mas não amam os caminhos de Deus. Ora, Deus é extraordinário, é maravilhoso. Quem não quer Deus? A maioria quase absoluta da humanidade crê em Deus ou num Deus. Mas nós estamos falando aqui de o Deus. Às vezes, este Deus único nos coloca em caminhos que nós não gostaríamos de trilhar. E Ele já disse que o caminho é estreito e até espinhoso. Às vezes Ele nos leva para lugares onde nós não gostaríamos de morar, mas ali há um propósito. Ele nos faz conviver com certas pessoas que nós não gostaríamos de conviver, porque há um propósito. Os caminhos de Deus. Como foi perguntado a um missionário, viveu muitos anos num país muito pobre do continente africano. E perguntaram a ele, foi bom esse tempo no campo missionário? Ele falou assim, olha, não, mas eu estava ali por obediência. Por que não foi bom? Porque não é agradável comer formiga assada, carne sem sal. Não é agradável estar exposto a cobras e leões e macacos e insetos e tudo mais. Mas eu fiquei lá até o dia que Deus falou, pode voltar para a sua terra. Os caminhos de Deus devem ser tão agradáveis e atraentes quanto o próprio Deus dos caminhos. Porque ao final esta obediência trará um fruto doce, a doçura, o prazer de dizer, bem está, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, na presença, nas moradas do seu Senhor. Nós também temos Davi falhando no desafio de não adulterar com Batseba. Ele acabou adulterando com a esposa do seu soldado, 2 Samuel capítulo 11. Judas Iscariotes falhou no desafio de não negar Jesus, Mateus 26. O Senhor disse, olha, há entre nós aqui alguém que me trairá. E até entre os 12 se ouviu o rumor, sou eu, sou eu, sou eu. Judas naquele momento poderia ter caído em si. Há uma frase dos músicos que diz assim, caia em si, para não cair em dó. Ele poderia ter caído ali em si naquele momento e dizer, espera, sou eu. Ninguém sabe, só Jesus sabe, nenhum dos 11 sabe. Breca para, eu não farei isto. Ele já tinha intentado e permitido e consentido no seu coração, mas ele poderia frear o ato da traição. Ele não foi corajoso o suficiente para isto. Perdeu a vida, perdeu o apostolado, perdeu tudo. Zacarias, pai de João Batista, falhou em crer na notícia que o anjo Gabriel lhe trouxe a respeito do fato de que seria pai, Lucas capítulo 1, versículo 20, e por causa disso ficou mudo até o nascimento de João Batista. Demas falhou no desafio de desprezar o mundo. Demas foi do tempo de Paulo, no Novo Testamento. Ele abandonou a Deus e voltou para
o mundo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, num momento em que Paulo precisava muito dele. Paulo começa a dizer que ele estava sozinho, começou a sentir solidão, sentir-se abandonado. Ele diz assim: Demas me abandonou, preferindo o mundo. Que coisa o apóstolo se sentir abandonado por causa de um homem que não quis pagar o preço da cruz. O preço de viver crucificado para o mundo, numa intimidade com Deus que ele havia alcançado. Qual o desafio que Deus coloca diante de nós hoje, 2020? O tempo passa tão rápido. O desafio está em João capítulo 17, versículos 24 e 26. João capítulo 17, versículos 24 e 26, diz a palavra de Deus assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aqui o Senhor fala do coração. Essa oração é uma oração chamada sacerdotal. É uma oração onde o Senhor Jesus abre, rasga o coração diante do Pai. Aquele tipo de oração que revela seu grande amor, o motivo da sua missão, o Pai. O primeiro motivo da missão de Cristo aqui entre nós foi o Pai. O outro motivo fomos nós, a raça humana. Mas aqui ele começa a falar com Deus, seu Pai, mostrando intimidade. Pai, papai. O Salmo 25, verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Uma vez conhecida esta aliança do Senhor, nós devemos manter essa aliança viva, não rompê-la, não manchá-la, mas manter a aliança com o Senhor, que significa nossa unidade. O Espírito vem e se torna um conosco, se torna um com o nosso Espírito, e nós passamos a viver nele e ele em nós. Agora veja, para Jesus, a vida teve um clímax. Qual foi o ponto alto da vida de Jesus? Veja que interessante. A intimidade tem um preço. O ponto alto da vida de Cristo foi a cruz. Ele disse, quando tentaram convencê-lo de que ele não deveria morrer, não deveria se entregar, ele disse assim: para isto eu vim. Tinha consciência plena. Embora que no jardim ele disse: Pai, se possível passe esse cálice, mas ele não se referia exatamente à cruz, mas ao fato dele se tornar pecado em nosso lugar. Então, para nós, o cume, o pico, o clímax da nossa vida deve ser o qual? Visto que o preço foi pago, deve ser intimidade com Deus. Quando Deus diz que Ele procura, olha, Ele procura verdadeiros adoradores, esses verdadeiros adoradores que Ele procura são os íntimos. Como aquele círculo dos 12 apóstolos, haviam
12 apóstolos, mas 3 eram íntimos: Pedro, Tiago e João. O grau de intimidade desses 3 era maior do que os demais. Então, na verdade, o Senhor os amava mais? Não. Mas talvez eles amaram mais a Jesus do que os demais. E queriam fazer mais do que a média. Queriam ir além do exigido. O que é isso, queridos? Intimidade com Deus. Em primeiro lugar, é ter vida eterna, é possuir a vida eterna. A vida, nós temos vida física. Mas nós precisamos da vida eterna, porque o nosso tempo, os nossos dias nesse mundo estão contados. Nós precisamos da vida eterna porque há algo que nós não podemos fugir: a morte. A morte nos levará à eternidade com Deus ou à eternidade sem Deus. E nesse tempo de vida curta, que o salmista chama de uma nuvem que fica no céu e logo se esvai, este é o tempo chamado probatório, o tempo de prova, onde nós temos que ser provados para sermos aprovados, para ganharmos a coroa da vida eterna, a coroa de justiça. Mas o que é vida eterna? Vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Isso está escrito em João 17, 1-5. O que Jesus disse nessa oração? Pai, que eles me conheçam a mim como eu conheço a Ti. Esse é um conhecimento extremamente especial. Jesus conheceu o Pai antes da sua vinda ao mundo, antes da sua encarnação. Ele conheceu porque ele sempre foi um com o Pai, desde a eternidade, ele sempre foi um com o Pai. Mas quando ele veio para cá, o desafio era continuar esta intimidade num corpo mortal. Então, intimidade com Deus significa que nossa vida agora está com brilho. A vida sem Deus é vida sem brilho. É uma vida opaca, fosca. Mas a vida com Deus é brilhante, no sentido de que o Senhor nos enche das coisas dos céus de tal maneira que mesmo que nós queiramos esconder este brilho, nós brilharemos. O brilho do Senhor será evidente. Intimidade com Deus é conhecê-lo em sua majestade. É de fato temer a Deus, porque grande, santo, belo, extraordinário é o Senhor. Intimidade com Deus é ter sua alegria, marca registrada do verdadeiro cristão, a alegria permanente, alegria que não dá para explicar, a alegria que permanece, a alegria que se vê. Oh, aleluia! A outra marca dessa intimidade é a paz que excede, que vai além da nossa compreensão. Mas, sobretudo, coroando tudo isso, a marca da intimidade com Deus se chama santidade. O que é isto? Santidade é manter uma relação pessoal íntima, próxima. Por quê? Através desse elo chamado Espírito do Senhor. Quando o Senhor criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Ele colocou dentro deles algo que em latim se chama elam vitae. O que é o elam vitae? É o elo vital, a conexão de Deus com a sua criatura, com a raça. Esse elam vitae, ou esse elo vital, esse elo de ligação foi quebrado pelo pecado.
E Deus, de novo, nos traz a este elo vital, a esta conexão, por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra pregada, ouvida, crida, por meio da nossa correspondência com Deus, da nossa fé e por meio do nosso desejo, escolha, onde que nós, de fato, atendemos ao convite do Senhor, ao apelo do Senhor, para que nós possamos amá-lo acima de tudo. Intimidade é conhecê-lo. Salmo 22, 22 diz assim: anunciarei seu nome aos meus irmãos. Os judeus chamam Deus de o Eterno. Os cristãos chamam Deus de Pai. Aleluia. É conhecermos a sua natureza, Ele é Pai, e o seu caráter. E por último, Jesus confiou em Deus. Ele confiou em Deus, seu Pai. Todo o ministério de Cristo foi baseado na vontade do Pai e no poder do Espírito que estava nele. Mas ele também confiou nas pessoas. Quando ele disse àquela mulher que ele perdoou, vai e não peques mais, ele estava dando um voto de confiança a alguém que seria apedrejada. Quando ele curou aqueles 10 leprosos, apenas um deles voltou, os outros continuaram curados. E aquele que voltou foi alcançado pelo Senhor, porque ele foi grato e voltou para fazer o que todos eles deveriam fazer. Às vezes, a bênção pode se tornar maldição, porque às vezes a pessoa está enferma de cama e tudo que ela pede é a cura. Quando finalmente ela é curada, ela se levanta e vai fazer coisas erradas. Não, quando o Senhor faz um sinal, Ele faz um sinal de misericórdia, um ato de misericórdia, mas também de confiança, dizendo: olha, eu te darei isso que estou te dando, num ato de confiança, para que você use isso para a minha glória, para a minha honra, para o meu louvor e para o bem das pessoas. Portanto, Ele espera que você vá, que nós possamos ir até o final em nossa obediência. Nossa obediência não pode ser interrompida. Ela pode ser interrompida por alguns instantes, mas ela tem que ser retomada. Não é que pode acontecer. Na verdade, o plano de Deus é uma obediência contínua. Mas se uma tentação, um pecado, uma queda interromper, nós devemos ser rápidos e nos levantarmos e nos reconectarmos com Deus. Assim como Deus deu Jesus ao mundo, Ele nos dá aos outros. Nós somos um presente para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que nos conhecem, que convivem conosco, como elas também são presentes de Deus para a nossa vida. Você deseja ser íntimo do Senhor? Você deseja ouvir aquela frase que Jesus ouviu no dia do seu batismo: eis o meu filho amado, em quem tenho grande satisfação ou muito prazer, ou muita alegria. O meu filho amado em quem eu me realizo. O meu filho amado, o qual me satisfaz. Você pode orar comigo: Senhor, obrigado, ó Pai, pela oportunidade da intimidade com Deus. Neste mundo tão perigoso, neste mundo de dores, de dificuldades, de sofrimentos, de tentações, de desvios, de quedas, nós podemos hoje, ó Pai, nos levantar, nos apresentarmos a Ti, dizer: Senhor, não quero ser apenas filho ou filha, o que seria bastante, mas eu quero ser íntimo do Senhor. Nós buscamos essa intimidade em Ti porque a Sua palavra diz que aos íntimos o Senhor dá a conhecer os Teus segredos. Aleluia.
E como isso é maravilhoso aos nossos olhos. Senhor, toma cada um em suas fraquezas. Remove a fraqueza e coloca força em suas tentações, que sejam mais fortes que o pecado e as tentações, resistam e fujam. A Bíblia, antes de dizer como é que nós podemos vencer a Satanás, ela diz primeiramente, sujeitai-vos a Deus. Depois, na sequência, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pai amado, nós queremos e desejamos essa intimidade mais do que o ar que respiramos, porque nesta intimidade com o Senhor nós poderemos suportar os pesos da vida e poderemos carregar a nossa cruz com mais alegria, com mais satisfação, com mais ânimo, Senhor. Pai, renova a fé de cada um, renova a comunhão que cada um tem contigo, e que a doce graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus e Pai, e a comunhão santa, celeste, bendita e presente do Espírito Santo, seja com todos, agora e sempre. Amém. Que você nos assista também pelo Facebook, no próximo sábado, 19h30. E também te esperamos no domingo, às 19h. Ou, na sequência, se não for possível nos assistir ao vivo, na sequência estará no YouTube, Nazareno Jardim Amanda. Amamos você. Beijo no seu coração. Fique na paz.